Olá, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que o Espírito Santo conduza seu coração, a sua mente, o teu espírito, para que você receba mais uma palavra de Deus. Eu sou o reverendo Milton Rodrigues e eu pastoreio aqui a comunidade Nação Ministério Pleno. Um ministério que fica na cidade de São Sebastião, no Distrito Federal. Meus queridos, estamos iniciando hoje uma série de mensagens com um tema muito importante. Acredito que esse tema, essa temática, vai estar tirando muitas dúvidas da sua mente. O tema é vencendo as raízes de rejeição. Tem dois textos básicos que eu quero utilizar para essa mensagem. O primeiro texto está em Gênesis capítulo 1, versículo de número 26, o segundo em Jó, capítulo 10, versículo de número 8. Vamos ao texto de Gênesis. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O livro de Jó diz: foram as tuas mãos que me fizeram e lhe deram forma. Então, amados, a principal necessidade do homem é de amor, porque Deus é amor. As necessidades básicas de uma pessoa são atendidas por meio do amor, do respeito, da compreensão, aceitação e segurança. Quando a pessoa não os recebe, surge a rejeição, uma vez que a falta desses elementos provoca um vazio de amor. A personalidade sadia precisa de alguns elementos. O primeiro é amor. O segundo, aceitação. Terceiro, compreensão. Quarto, queridos, o amor gera segurança. Quinto, a aceitação provoca confiança. E sexto, além de provocar a confiança, também compreensão desperta o bem-estar. Amados, quando vem a rejeição, que é a negação de tudo isso, o mundo interior é desestruturado e surgem verdadeiros aleijões de personalidade. E a consequência é a incapacidade de amar e receber amor. Mas o que seria rejeição? O que é a rejeição? Meus queridos, rejeição é se sentir anulado, excluído e não desejado. Rejeição é o ato de jogar fora ou descartar alguém ou algo. Isso implica uma falta de valor. Começamos a sentir que não temos valor à medida que experimentamos um sentimento irresistível de inutilidade, de sermos ignorados. Talvez, amados, mais significativamente, a rejeição é o ato de ser negado amor. Nós nos sentimos indesejados e indesejáveis. Uma das feridas emocionais mais profundas é a da rejeição, porque quem sofre com ela se sente internamente rejeitado, interpretando tudo o que acontece ao seu redor através do filtro da sua ferida. Olha como isto é sério. Amados, rejeição é uma ferida profunda na alma, ocasionada por um sentimento profundo de abandono, de desprezo, desamor, que pode destruir a vida da pessoa. O maior desastre é sentir-se rejeitado por Deus, por causa do pecado. A culpa da transgressão traz autorrejeição e leva o homem a fugir de Deus, por se sentir rejeitado quando erra.
Então, queridos, a rejeição começa com uma semente que é plantada em nós em diferentes circunstâncias e cresce até se tornar uma árvore. A rejeição e o medo da rejeição desempenham um papel importante no desenvolvimento do caráter de todo ser humano. Olha o que diz Provérbios capítulo 15, versículo de número 3. A alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Provérbios capítulo de número 17, versículo de número 22 também menciona: o coração bem disposto é remédio de grande eficácia, mas a alma deprimida consome até dos ossos todo o corpo, todo o vigor. Já em Provérbios capítulo 15, versículo de número 13, o texto nos diz: a alegria do coração ilumina todo o rosto, mas a tristeza da alma abate todo o corpo. Queridos, um espírito quebrado provoca ou provocado pela rejeição é capaz de secar ou tirar o desejo pela vida. Provérbios capítulo 18, versículo 14 diz: a alma bem disposta sustém o ser humano durante sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Meus amados, vamos lá. Quais as causas da rejeição? A rejeição não é o plano de Deus, mas sim do inimigo. João 10,10 diz: o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. Então, amados, a rejeição é uma das formas mais eficazes de opressão de Satanás. A rejeição pode impedir um pecador de vir a Deus para a salvação e um cristão de alcançar seu pleno potencial em Deus. Quebra a rejeição e impede relações normais e harmoniosas entre membros da família, cônjuges, colegas de trabalho, amigos e igrejas. Também distorce nossa imagem de Deus como um amoroso Pai Celestial que nos ama e deseja apenas o melhor para nós. Então, meus queridos, a rejeição afeta toda a pessoa: espírito, alma e corpo. Como o espírito? Provérbios 18,14 responde: a alma bem disposta sustém o ser humano durante a sua doença, mas o espírito deprimido, quem o pode suportar? Já na alma, a mente, vontade e emoções são atingidas. No corpo, acontece uma aversão ao corpo e afeta a saúde. Rejeição colhe rejeição. Então vamos lá. 10 causas das raízes da rejeição. Você está preparado? Primeiro, a forma ou tempo de concepção da pessoa. Segundo, no útero da mãe. Terceiro, a forma de nascimento. Quarto, um bebê não está ligado a uma mãe. Quinto, ser filho adotivo. Sexto, rejeição hereditária. Sétimo, fatores na casa da família. Oitavo, problemas causados por professores ou colegas de escola. E nono, autorrejeição causada pelas próprias atitudes. E 10, múltiplas causas na vida adulta. Meus amados, o dano resultante da rejeição depende do grau de rejeição. Deus é o nosso curador, é a nossa cura.
O propósito de Deus para revelar os efeitos negativos da rejeição é somente para o propósito de cura e não de condenação e sofrimento. Agora, queridos, a forma ou momento da concepção no útero da mãe. O bebê não desejado, fora do casamento ou de estupro. Circunstâncias financeiras ruins, por exemplo. Muito jovem não está pronto. Mães têm problemas de saúde. Ou existem traumas durante a gravidez que podem afetar o desenvolvimento do bebê emocionalmente. Bebê concebido após a perda de outros bebês, por exemplo. Tentativa de aborto é uma das causas de rejeição. Salmos 139, do versículo 14 ao 17, nos diz o seguinte: meus ossos não te eram encobertos, quando fui formado ocultamente e tecido nas profundezas da terra. Teus olhos viam meu embrião, e em teu livro foram registrados todos os meus dias, prefixados antes mesmo que um só deles existisse. Ó Deus, como são complexos e preciosos para mim os teus pensamentos. Quão vastos e profundos os teus conhecimentos. Queridos, vamos lá. Terceiro, a forma do nascimento. Existem alguns problemas no parto longo e traumático. Pode fazer com que a pessoa tema a morte ou sinta que tem que provar seu direito de estar viva, o bebê. Ou sexo não desejado da criança. Uma criança pode vir a rejeitar sua identidade masculina ou feminina. Mãe viciada em drogas. A criança está letárgica e fraca e pode ter medo de dormir, temendo morrer. Ou até mesmo a mãe tem medo do parto. Criança sente ansiedade quando a mãe tem medo do parto. Amados, a mulher que está dando à luz sofre dores e tem medo, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já não mais se lembra da angústia, por causa da alegria de ter vindo ao mundo seu filho. João capítulo 16, versículo de número 21, nos traz essa ideia. Agora, quarto, quando o bebê não está ligado à mãe. Vamos entender isso? Retardo do vínculo precoce. Devido ao isolamento causado pela doença ou trauma do nascimento da mãe ou até mesmo do bebê. Ausência prolongada da mãe durante os primeiros 2 anos de vida causa rejeição. A separação causa danos, pois a criança se vê como uma unidade com a mãe após o nascimento e antes do nascimento. Dependendo de quanto tempo a separação, o filho bloqueia todas as tentativas da mãe de amá-lo por causa do medo da rejeição. A capacidade de confiar e saber que elas são estimados e têm sua própria identidade que Deus lhe deu pode ser prejudicada. Isso também pode afetar a capacidade da criança de ter um relacionamento com Deus, um vínculo com Deus, ou uma desconfiança. Também pode eventualmente levar a criança à procura de uma mãe substituta, no caso do lesbianismo. A criança sai frequentemente com uma sensação de vazio, que é repleta de vícios ou relacionamento de dependência com as pessoas. Amados, haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse,
eu jamais me esqueceria de ti. Isaías capítulo 48, versículo de número 15. Agora, falando do quinto problema da rejeição, sendo uma criança adotada. Amados, criança adotada é sempre uma criança rejeitada. Provoca sentimentos de abandono, bem como rejeição e medo de rejeição, ou forçada a viver com parentes ou em um lar adotivo, ou a viver em uma cultura diferente, enviada para um internato. Ainda que meu pai e minha mãe me abandonem, o Yahvé, o Deus Yahvé, me acolherá. Salmos 27, versículo de número 10. Já em Salmos 68, versículo de número 5, está escrito: Pai dos órfãos, defensor das viúvas, e eis o que é Deus na sua santa morada. Agora, queridos, explicando a rejeição herdada. Problemas de rejeição transmitidos de geração em geração. Várias gerações de alcoolismo nas famílias, status social da família, falência financeira por muitas gerações, preto, branco, turco, marroquino, questões raciais, abuso sexual levado para a próxima geração. Salmo de número 94, versículo 14 diz: Yahvé jamais desamparará seu povo, nunca abandonará sua herança. Yahvé jamais desamparará seu povo, nunca abandonará a sua herança. Agora, sétimo, fatores na família. São as chamadas famílias disfuncionais. Queridos, falando desse princípio, um ou ambos os pais são disfuncionais. Doença, depressão, problemas psicológicos, um abuso físico, emocional ou sexual, mais devastador. Pai de vontade fraca, dominado pela esposa. Ignorar as necessidades básicas. O amor deve ser conquistado por bom comportamento. Os pais não são capazes de demonstrar amor e louvar-se. A desarmonia dos pais no casamento, divórcio, separação, quando criança menor de 12 anos. Problemas de ciúme e conflito com o irmão, com a irmã e vice-versa. Irmão favorecido por um ou ambos os pais. Por exemplo, desarmonia dos pais no casamento, divórcio, separação, quando crianças menores de 12 anos. Problema de ciúme e conflito com irmã, com irmão, ou irmão com irmão, irmã favorecido por um ou ambos os pais. Família com criança deficiente, não dando atenção especial às outras crianças sozinhas ou tendo que carregar muitas responsabilidades. Estrutura de autoridade da ditadura em casa, sobre disciplina controlada, destrói a autoestima, sentimento de desamparo ou a resignação. Mãe superprotetora, falando dentro desse fator na família. Mães superprotetoras. A criança é comunicada subconscientemente que ela não é boa o suficiente. Exemplo: você não pode fazer isso, eu farei por você. Não permitindo que a criança aprenda as tarefas domésticas, etc. Crianças que têm que assumir responsabilidades adultas ou cuidar de outros irmãos na família e sofrem uma rejeição indescritível pelos outros irmãos e irmãs pelas quais foram encarregados e também pelos pais,
porque não podem dominar essa tarefa sem erros e mantêm as crianças e a casa em ordem. É um dos fatores dentro de mães super protetoras. Mateus capítulo 12, versículo de número 10 está escrito: não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega, até que ele traga justiça e uma causa justa, causa de justiça, a vitória. Oitavo sintoma ou problema de rejeição. Problemas causados por professores ou outros colegas de classe. Habilidades de aprendizagem. Deficiência ou aprendizado lento. Os professores colocam para baixo os alunos que não são tão dotados academicamente, e acontece também questões de bullying ou apelidos. Anos, por exemplo, de colégio ou universidade, não se encaixando no grupo, a criança. Coração partido, causado por relacionamentos com o sexo oposto, homens e mulheres que sofreram profunda rejeição nesses anos. Salmo 72, versículo 4 está escrito: que ele faça resplandecer o direito dos oprimidos, salve os filhos dos pobres e esmague o opressor. Agora, em nono motivo de rejeição, explicando esse nono motivo, é a autorrejeição causada por suas próprias atitudes. Vamos lá? Por causa da rejeição sofrida, um ódio por si mesmo e uma baixa autoestima se apoderam de suas vidas. Colher, por exemplo, a rejeição dos outros por suas próprias atitudes ou maneira de fazer as coisas. Ser ou ter tomado decisões idiotas e ser incapaz de perdoar a si mesmo. Por exemplo, medo de relacionamento íntimos. Muitas vezes sabotam relacionamento quando eles se aproximam demais. Também a mensagem inconsciente é, por exemplo, ninguém iria me amar se realmente conhecesse meu verdadeiro eu. Falta de interesse em obter treinamento profissional, autossabotagem, relacionamentos imprudentes, anjos do inferno, aborto, etc. Eles desafiam as normas sociais na forma como se vestem, na forma como agem, que são socialmente inaceitáveis. Queridos, também inconscientemente você acredita. Se você desafia as regras da sociedade, pode se consolar de que qualquer rejeição é apenas a rejeição de sua aparência ou maneirismo, e você pode se distanciar da rejeição de natureza pessoal. Salmos 109, versículo 22 e 31 está escrito: pois sou pobre e necessitado, e dentro de mim está ferido meu coração. Ele se põe à direita do necessitado para salvar-me daqueles que o condenam. Agora, querido, décima rejeição, explicando múltiplas causas na vida adulta. Por exemplo, carreira e trabalho, casamento e relações familiares e anos de idade. Também provocam rejeição. Falando aqui do 10º, carreira e trabalho. Sucesso ou fracassos em sua capacidade de prover financeiramente. Por exemplo, desemprego, deficiência, uma deficiência física. Trabalhando sua maneira de subir na escada, por exemplo, supervisão, rejeição do chefe ou outros trabalhadores. Efésios capítulo 2, versículo de número 10 está escrito: pois somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para vivermos em boas obras, as quais Deus preparou no passado para que nós as praticássemos hoje.
Agora falando ainda do 10º, parte B, seu próprio casamento e relações familiares. Infidelidade causa rejeição, parceiro controlando as finanças, ou mesquinho, pai que toma partido da criança contra outro pai, próprios filhos se rebelando, rejeição de seu cônjuge, levando ao divórcio e etc. Ou cônjuges dominadores. Jeremias capítulo 30, versículo de número 17, está escrito: Eis que farei cicatrizar o teu ferimento, e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé, porque chamaram-te as rejeitadas. Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Jeremias 30, 17. Agora ainda aqui no tópico 17, ou melhor, no tópico 10, parte C, rejeição na terceira idade. Não aceitar ou lidar com envelhecimento, rugas, alterações corporais ou com a aposentadoria. Não aceitar ou lidar com envelhecimento, rugas, alterações corporais ou com a aposentadoria. É importante estar de olho nisso. Filhos mais velhos que levam vidas erradas ou pecaminosas. Não aceitar ou lidar com o envelhecimento, por exemplo, né? Cuidado com rugas, alterações corporais, ok? Texto de Isaías, capítulo 46, versículo 4, diz: Eu serei o mesmo até quando os vossos cabelos brancos chegarem, e ainda na idade avançada eu vos sustentarei. Eu vos criei e vos conduzirei. Sim, eu vos levarei e vos livrarei. Jeremias capítulo 30, versículo 17, está escrito: Eis que farei cicatrizar o teu ferimento e curarei todas as tuas feridas, garante Yahvé, porque chamaram-te a rejeitada. Sião, aquela por quem ninguém mais procura, tampouco se importa. Agora, queridos, quais os efeitos prejudiciais da rejeição? E eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa explanação. Vamos lá. Os efeitos prejudiciais da rejeição. Provérbios capítulo 18, versículo 14, está escrito: O espírito forte do homem o sustém na dor corporal ou em problema, mas um espírito fraco e quebrado, quem o pode levantar ou suportar? Amados, algumas formas de espírito ferido que são graves. Alguns têm o espírito ferido por causa da rejeição e crueldade das pessoas, ou por causa da ingratidão das pessoas que ajudaram. É uma ferida terrível quando alguém que deveria ser seu amigo se torna seu inimigo, e quando, como Jesus, você também tem um Judas Iscariotes. Existem, amados, os graus de rejeição. Isso mesmo, graus de rejeição. E aqui eu concluo o devocional de hoje. Amados, as crianças são especialmente vulneráveis aos danos da rejeição, porque ainda estão desenvolvendo sua identidade e aprendendo sobre quem são. Vamos lá, exemplos. A idade de uma pessoa também tem muito a ver com sua vulnerabilidade, a rejeição. Quanto mais perto uma pessoa está de você, ok? Maior a gravidade da rejeição pode feri-lo. Agora, amados, as figuras de autoridade também são capazes de feri-lo profundamente, porque você as admira e
confia nelas. As pessoas receberam quantidades excessivas de rejeição no passado. Agora, olha só, geralmente refletem a mesma rejeição em relação aos outros. Vou rejeitá-lo antes que você me rejeite. Olha só, pensamento. Vou rejeitá-lo antes que você me rejeite. Essa é a atitude de quem sofre com rejeição, com os graus de rejeição. Segundo, ou eles são como um imã atraindo ainda mais rejeição. Um exemplo aqui, eles continuam colhendo a rejeição em todos os lugares que vão por causa da ferida. Então, meus queridos, no próximo devocional, estaremos continuando falando sobre descobrindo a causa da rejeição ou de rejeição. Estaremos falando de rejeição intencional, rejeição percebida, graus de rejeição, reações erradas. Vamos também estar falando um pouco mais sobre o tema rejeição, explicando para você, e oração por libertação da rejeição. Que o Senhor nos abençoe e que Ele nos conduza para que possamos entender essa mensagem. Amados, você já está nos seguindo aqui no YouTube? Se não, é só você ir aí, ó. Inscreva-se no canal e após se inscrever, ative o sininho para que você possa estar recebendo novas informações de tudo aquilo que postarmos. Também, amados, nós estamos lá no Instagram e no Facebook. No Instagram, você coloca @Ministério Pleno. Lá no Instagram, ok? Já no Facebook, você vai colocar @Ministério Pleno. Nos siga, diga a sua perspectiva, fale conosco, converse conosco e com certeza alguém vai entrar em contato contigo. Também, amado, nós estamos no TikTok. Lá no TikTok, você vai colocar Ministério Pleno 10. Vou te explicar. Ministério Pleno e o número 10, tudo junto. Você vai passar a estar conosco no TikTok. Queridos, fica com Deus, um cheiro no coração. Até o nosso próximo devocional. Se o mundo te rejeita, Deus não faz assim. Vai além do pecado, muito além de mim. Sei que a sua aparência é normal, mas o coração pra Deus é o principal. Não deixe o desprezo transformar teu hoje em final. Se o acaso gera engano, você é real. É fruto de uma árvore celestial. Tentaram do jardim te afastar, te fizeram no caminho de morte andar, mas a cruz foi o retorno pro jardim que lhe deixou. E quando nela o Salvador pregado foi, a história dividiu em antes e depois. O passado não é mais consequência pra você sofrer. O Senhor não erra, foi Ele quem gerou você. Supere a dor da rejeição,